Tá bom. Legal. O Eric vai tentar fazer entrada por outro note e a gente vai conversando aqui. Muito bom. Então, todo mundo está me ouvindo? Está aqui presente? Então, vamos de novo fazer uma nova tentativa de recomeçar essa nossa conversa. Obrigado, Eric. Na hora que você chegar aí, cara, já entra gritando, urrando de alegria. Essas questões... Essas questões aí de tecnologia, cara, mela, mas faz parte, né? Então, por isso que a gente gosta de Ayurveda também, né? Que é ciência da vida. E a vida natural sempre é bem mais tranquila de lidar do que toda essa parafernália. Mas, enfim, vamos lá. Nós estamos aqui, pessoal, o Eric tinha feito esse convite honroso, nobre de estar aqui com vocês, com esse público dentro do Naradeva, para dar uma sequência, na verdade, de uma conversa que a gente teve. Entrou o Eric, mas vamos lá. A gente se encontrou agora em Floripa, na ocasião do encontro latino-americano de Ayurveda. E aí a gente conversou bastante nos intervalos e surgiu... Ah, perdão, tá aparecendo duplicado? Isso é uma questão que só a Roseli está passando ou é geral? Porque se for, realmente aí tá chato. Se o áudio tiver duplicado. Mas, enfim, concluindo o raciocínio, eu e o Eric conversávamos bastante sobre essa questão, um tema que a gente super se interessa, que é como que o Ayurveda está crescendo e se desenvolvendo mundo afora, e especialmente... Hello? Tá me ouvindo, Arjun? Agora sim! Berra aí! Eu tô aqui no outro computador, a câmera não é boa, mas é o que a gente tem agora, não é? Claro, lógico, vamos seguir, é isso aí. Arjun, o curioso é que hoje nem é sábado, cara. Não, nem é sábado, mas eu estava falando pro pessoal que Saturno está a 29 graus de Escorpião hoje, abandonando a constelação e entrando em Sagitário. Então talvez tenha alguma contribuição aí tecnológica do astral. Pode ser, pode ser. Bom, vamos Vamos lá, lá. cara, vamos lá. A gente vai ficar com seu rostinho aí decorando as É nossas duas isso, pior que imagens. se eu desligar o outro, todo mundo cai, inclusive a gente. Então deixa assim aí no meio. Deixa assim, legal. É o seu alter ego aí no meio. Ô, louco. Bom, pode continuar, você estava fazendo a introdução, estava ótima. Pois é, eu estava conversando com o pessoal dizendo que, na verdade, a ideia dessa conversa de hoje era para a gente dar sequência a uma conversa que a gente teve até em Floripa. A gente conversou bastante sobre como que cada um tem percebido, dentro de cada contexto, a realidade do Ayurveda, a realidade na Índia, a realidade do sul da Índia, do norte da Índia, no Brasil, as oportunidades que eu já tive de dar cursos aqui no Brasil, em alguns estados, e você a mesma coisa, as experiências internacionais de ambos. Então, daí que começou essa vontade da gente conversar com mais pessoas, e principalmente com as pessoas interessadas, com os estudantes, com os profissionais de Ayurveda, como a gente chamou todo mundo para a gente estar nesse encontro aqui. Então, a conversa é muito mais uma troca de opiniões, até de perspectivas, de experiências, e principalmente com esse texto, né, com essa chamada que o Eric rapidamente colocou para todo mundo aí dentro do convite no e-mail, que é o que a gente pode aprender com o que está acontecendo de melhor no mundo, o que a gente também pode aprender com alguns caminhos que talvez não tenham a identidade total do cenário e da realidade do Ayurveda no Brasil, e também o que a gente pode ensinar bastante, porque essa que é a tocada. Eu, por exemplo, eu tenho tido uma frequência de visita maior, assim, nos Estados Unidos, em vários estados lá. E lá a gente tem, talvez, um exemplo de uma instituição em torno do Ayurveda, no sentido de sociedade, associações e agremiações de classe, que vão pipocando em vários ambientes. Tem muita coisa bacana que está acontecendo lá, mas que eu acho que, inclusive, o Brasil já passou por isso. Então, foi daí que a gente teve muito essa expressão, assim, de usar o que está acontecendo no Brasil, que pode perfeitamente ser um case de sucesso para o mundo, e o que a gente também poderia aprender perfeitamente com outras situações, como se a gente fala da NAMA, do movimento nos Estados Unidos em relação ao Ayurveda, a APNA, do Dr. Shekhar. Então, como que esses movimentos estão acontecendo? Recentemente, na Inglaterra, eu conversei bastante, eu estava lá em Londres com o pessoal, o Sasha, da APA,
da Associação de Terapeutas e Profissionais de Ayurveda lá da Inglaterra. Então são várias situações. Eu fui tendo essa conversa com o Eric na mesa, e aí surgiu essa ideia da gente estar aqui chamando todo mundo para a gente conversar numa mesa redonda na varanda. É o que eu estou fazendo. E um outro ponto, né, que também eu acho que entra em questão aí, Arjun, é a questão que eu não sei se é do povo brasileiro, eu também não posso generalizar isso, mas é uma questão que acontece aqui, acontece muito no nosso meio, vamos chamar melhor, que é a questão de não conversar, né? A gente está desenvolvendo um trabalho relativamente novo no Brasil e ligado ao Ayurveda e não se conversa, né, sobre questões. Né, o diálogo, ele aumenta bastante as nossas perspectivas, a gente aprende, a gente ensina, e também ouvir experiências. Eu acho isso muito importante, aprender com o outro, que o outro já passou também. Super, demais. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, por exemplo, a primeira viagem minha para a Índia, em 2003, eu fui para Gujarat, e ali o pessoal estava organizando um seminário, coincidência ou não, era Perspectivas Internacionais do Ayurveda, o desenvolvimento do Ayurveda no mundo, isso em 2003. E ali tinha representantes, várias escolas e colleges da Índia inteira. Na verdade, tinha até de Sri Lanka, tinha de países vizinhos também. E a ideia dos caras, assim, tava todo mundo com uma levada, isso já naquela época, de quanto mais movimento se fizer, quanto mais intercâmbio se fizer ou acontecer, melhor para todo mundo, no sentido de um interesse em prol do Ayurveda. Olha, agora você saiu da outra tela e não caiu. Oi. Tá lindo agora, tá ótimo. Como tem que ser, deixa assim, deixa tá quieto. Ótimo. Não entendi nada também, mas vamos lá. Então, a ideia desse movimento, eu lembro, isso aconteceu em Ahmedabad, que é uma cidade super forte, assim, lá em Gujarat, que, para quem não sabe, é onde tem, inclusive, a Universidade de Gujarat University, na Índia, de Ayurveda. Mas, enfim, a ideia de todo mundo era, nossa, tinha tantas associações dentro da própria Índia, né? Eu não estou falando de Ayush, eu estou falando de iniciativas tradicionais, de iniciativas tribais, de defesa de uma perspectiva, de uma abordagem do Ayurveda, ora mais tântrico, ora mais chástrico, ora, enfim, mais prático. Então a defesa já existia naquele movimento, naquela época, coisa de 14, 15 anos atrás, movimento de defesa do Gurukula, dos Vaidyas que não tinham passado pela universidade, naquele processo todo depois da independência da Índia, e que estavam já receio, né, temendo essa questão de desconexão da parte mais burocrática ou mais administrativa dentro do conselho, não só do Ayurveda, mas de outras práticas, como é o exercício do Ayush. E aí, quando você vai para outras praias dentro da própria Índia, por exemplo, quando eu fui para o Kerala em 2005, que estava tendo o Global Summit on Ayurveda do pessoal do Vaidyaratna, então tinha gente da Coreia, cara, tinha gente da China, tinha gente do Japão, com várias iniciativas. Aí você pensa, meu Deus, o Ayurveda está realmente pipocando no mundo, e a ideia toda, inclusive, o grande convite do governo, e principalmente do ministro do Turismo e da Saúde lá no Kerala, era quanto mais movimentos, assim, quanto mais conversa houvesse, o próprio Ayush aprenderia melhor como que ele iria gerenciar essa situação toda. E como você disse, eu acho que assim, a gente não pode generalizar, mas algo que a gente tem que aprender muito, isso eu falo assim com toda humildade, a gente tem que aprender muito com outras iniciativas ao redor do mundo, é essa abertura de cada um com a sua experiência, cada um com a sua diretriz, cada um com a sua expectativa dentro do seu trabalho profissional, mas assim, muito aberto para ouvir. Ninguém está com a verdade, ninguém é dono de nenhum modelo, de uma abordagem que venha a ser, sabe, definitiva ou engessada para todos. Isso, sabe, levar essa ideia completamente anti-ayurvédica para a sociedade de terapeutas e profissionais do Ayurveda é um tiro no pé. A gente tem que abrir isso o máximo possível, né? Concordo plenamente. E isso é uma realidade que a gente vê muito na Índia, né, Arjun? Que é uma pluralidade dentro do Ayurveda gigantesca.
E tem vários trabalhos falando linguagens diferentes no sentido de approach, né? De como atender paciente, até de como ensinar, mesmo tendo um syllabus, né? Que é um cronograma institucionalizado na Índia, mas você vê diferença entre as escolas, né? Mesmo eles querendo gerar uma padronização, que é uma tendência mundial, não é uma tendência do Ayurveda. E esse é o ponto que mais me preocupa no Brasil hoje, sabe? Porque as pessoas acham que gerar padrão muitas vezes é mais fácil. Só que isso engessa assim, a grande maioria e não há um respeito muitas vezes pelo diferente mesmo daquele engessado, né, daquela ideia. E o Ayurveda, não vou só dizer o Ayurveda, mas toda essa cultura védica que está por detrás do Ayurveda, ele é muito forte nesse sentido, né? De ter vários idiomas, mas falando a mesma coisa, ou vários pontos de vista em cima da mesma coisa. Isso é uma coisa que me preocupa muito, não só no Brasil, mas a gente vê em alguns outros países, como a Argentina, eu posso falar que eu tive lá, e tem esse programa meio engessado de ver o Ayurveda, às vezes, só por uma lente, né? E nos Estados Unidos, acho que, eu não sei o histórico lá para trás, hoje não me parece estar mais assim, me parece que está bem plural lá, é que eu não tenho, ou você está mais dentro lá. Tá muito... Tem uma realidade completamente diferente. Eu acho que aconteceu uma coisa também no Ayurveda nos Estados Unidos, que é correspondência de demanda. Então, como já existe um conselho, uma base dentro do instituto equivalente à gestão da educação, da formalização, da educação profissional e técnica nos Estados Unidos, com ênfase ao massoterapeuta, o Ayurveda entrou muito por essa licença, né? A gente conversava, inclusive, lá na ocasião em Floripa, da relação do Ayurveda passando por um prisma de licença técnica e profissional. Então, nos Estados Unidos trabalha muito com acreditação. Na verdade, não trabalha muito. Esse é o modelo oficial, o modelo formal de educação técnica e profissional naquele país, onde as pessoas vão se submetendo a cursos que evoluem em temáticas e que cada tema, ou cada subdivisão, ou cada pasta, vai ganhando um montante de horas. Essa transferência de crédito de hora-aula é passada para a ficha desse aspirante a terapeuta profissional e que depois, então, ele ganha esse endosso. Na hora que você tem esse endosso, você tanto pode converter na licença de massoterapeuta ou nessa licença de massoterapeuta associada a uma sociedade, a uma agremiação de classe. E aí as principais hoje nos Estados Unidos serão a NAMA e a APNA. Então, eu conheço as duas e vejo que é ainda um modelo ainda ensaísta, sabe? Não tem uma questão de uma palavra fechada. Agora, eu comecei todo esse parágrafo, essa longa conversa, dizendo que nos Estados Unidos você tem uma realidade de demanda, né? Qual que é o chamado dessa história toda? Uma pessoa que está buscando terapeuta ayurvédico. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque está dando um eco aí. Você me ouve? Estou te ouvindo muito bem. Agora eu mudei o microfone, eu consegui voltar pro original aqui, tá ótimo. Antes eu estava escutando duas vezes, acredito que todo mundo. Mas porque estava dando delay aqui dos dois juntos. Pronto. Não é evento, não. Espero que a gente... Aê, pronto. Isso é o Eric com seus CIDs, né, com seus poderes místicos aparecendo, chama-se bicorporiedade, né? Pronto, então, agora a gente está bem, pronto. Aí eu concluindo o raciocínio, eu acho que nos Estados Unidos é uma coisa que eu observo muito, a demanda. Então, a indústria de clínica, a indústria do spa, a indústria de centros desta natureza, ele tem uma permeação assim, no mercado muito grande. Então, automaticamente, é que isso gerou uma necessidade que criou em todos os professores, ou como eles chamam de provedores de crédito de hora-aula, uma verdadeira indústria disseminada por todo o país, fornecendo cursos dentro de um ambiente, dentro de um foco. Então, você vai ter, claro, você tem modelos que particularmente eu gosto muito, que é o modelo do California College of Ayurveda, onde eles têm ali
uma estrutura em categorias, e aí até, inclusive, eu e o Eric, a gente conversava, o que disto seria próximo ou simpático à realidade do Brasil, porque lá é uma questão muito cultural, né? Você tem as titularidades por ambientes, então é o clínico ayurvédico, é o especialista em panchakarma, é o massoterapeuta, é o assistente, é o fármaco, então você tem uma distribuição por categoria, né? Que reflete na classe dessa pessoa dentro do reconhecimento da licença legal daquele país. Então, eu vejo iniciativas isoladas também. O Califórnia, com o Mark Halpern, ele foi tocando enquanto ele ia entendendo o mercado, ele foi oferecendo esse modelo. A NAMA foi tentando oferecer um modelo que integrasse as diversas opções técnicas de costa leste e costa oeste, e mais recentemente a APNA, que aí explodiu lá de variações dentro da ficha deles, e eles têm dezenas de possibilidades. Na hora que você vai se cadastrar, se inscrever e buscar essa titularidade, aí tem lá massoterapeuta com especialidade em panchakarma, com ênfase em yoga, com sei lá o que, sei lá o que. Então, é bem American Way of Life. Então tem muito disso que às vezes não precisa nem da gente insertar aqui na realidade brasileira, porque a demanda é diferente, a cultura é completamente diferente. O que a gente também tem que levantar, porque muita gente não sabe, né? Não sei, as pessoas que estão assistindo a gente também, e as pessoas que vão assistir depois no YouTube, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, tá, gente? Livre lá para vocês assistirem. O governo indiano, ele também vem a passos largos, revendo muitas questões que acontecem na Índia, com o próprio curso, porque eles padronizaram um curso de acordo com uma demanda e a necessidade que existe dentro da Índia. O Ayurveda foi perdendo força dentro do próprio curso de Ayurveda. É estranho ouvir isso, mas é por uma questão de necessidade que a população indiana tem. Eles criaram o que seriam os cursos internacionais e tudo mais, e o que a maioria dos países fazem hoje, eles pegam essa ideia e tentam adaptar à necessidade de cada país. Então, eu vou contar uma outra... essa eu tenho um contato, que é uma moça da Suíça, que eles conseguiram... eu não sei se é o primeiro, eu posso estar errado, mas eles estão agora com curso de BMS na Suíça, mas totalmente adaptado dentro das leis da Suíça e o que eles têm que fazer lá. Eles têm uma série de regras. Depois vocês procuram, chama Associação Suíça de Ayurveda, se eu não me engano, e eles tentaram seguir o cronograma que é recomendado no próprio Ayush, mas tiveram que também fazer algumas adaptações de acordo com o país deles. Eu acho que isso acontece em todos os países. Eu acho que não vai mudar nunca, né? A gente tem que trazer a ideia e o conceito do Ayurveda, mas adaptar as nossas leis à realidade de cada país. Eu acho que isso é fato, porque aí já é uma questão, sabe, Eric, do legal, né? Porque uma coisa é o crescimento do Ayurveda no mundo, que isso é fato, a gente vê a Ayurveda explodindo em todas as áreas. Então, assim, alguns amigos que estão lá na Austrália, a grande comunidade de indianos está lá, está super desenvolvendo. Na Nova Zelândia já tem escolas de graduação de naturopatia numa estrutura muito, muito bacana, que tem cadeira de Ayurveda. Você vê no Sri Lanka, na Indonésia, Singapura. Então você vê que realmente o Ayurveda está tendo esse movimento que é uma verdadeira renascença, mas sempre que ele passar por esse prisma da República, ou da Confederação, ou das leis locais, aí é uma questão de ajuste contextual e legal ao mesmo tempo. Aqui no caso, no Brasil, a gente sempre vai passar pela morosidade, pelos filtros, pelos receios de classe, pelo temor de invasão de classes, né? Como foi durante tanto tempo yoga e fisioterapia, educação física e mil coisas assim. Inevitavelmente isso vai acontecer com a Ayurveda também. Mas eu achei importante colocar isso porque a gente sabe que tem um romantismo também no nosso meio de achar que tem que trazer exatamente o que está na Índia para o Brasil. E às vezes a pessoa até se perde porque existe uma questão de legislação no meio desse caminho todo aí, que a gente mesmo também não entende, né? É uma outra questão, a gente toma muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso mesmo, né? Esse ponto que você levantou, eu acho que é até um dos elementos assim centrais, quando a gente conversou sobre essa ideia da gente conversar hoje à noite sobre isso, porque, por exemplo,
Algo que eu vejo que não acontece, pelo menos não acontece com a mesma intensidade e até mesmo com a qualidade do que acontece aqui no Brasil. Um ponto de identificação e de aproximação dos nossos trabalhos, do Triguna, do meu instituto e do Naradeva, é um zelo por essa contextualização do Ayurveda, celebrando a matéria-prima nossa, né, a nossa mata. Então, isso nos Estados Unidos não acontece. Não estou generalizando, nada do que a gente conversar aqui está generalizando, a gente não tem essa visão completa sobre todos os cenários de norte a sul em lugar nenhum. Você pega o exemplo é a Banyan Botanicals, né? A Banyan Botanicals, ela trabalha com um catálogo totalmente indiano. E eles nem importam quase mais, eles chegaram a plantar tudo nos Estados Unidos, então eles não tiveram esse trabalho que a gente está tendo no Brasil. Eles não tiveram, não sei se é por uma falta de interesse ou porque eles não têm uma flora tão rica. Eu desconheço, eu não posso dizer. Mas... Não, eu conheço isso de perto, porque, por exemplo, a base do meu trabalho nos Estados Unidos, principalmente, está na Carolina do Norte, e é um lugar assim com uma riqueza da natureza exuberantíssima. Mas você tem cadeiras de herbologia, de etnobotânica lá nas universidades da Carolina do Norte, mas os próprios praticantes de Ayurveda, eles pouco circulam nessa biblioteca de estudo de plantas medicinais nativas lá daquela região. Nativas e geoadaptadas, né? Então, esse cenário já de costume da planta, que já se ambientou naquele cenário, essa galera, porque lá tem super doutores e pós-doutores nessa parte de química e fitoquímica, mas a turma do Ayurveda está ainda naquela cartilha de ashwagandha, de shatavari, sabe? Toda essa coisa de importar. Porque isso nos Estados Unidos, como tem uma ênfase em liberdade ao acesso e ao comércio, as restrições portuárias, elas existem. Mas é diferente do Brasil, porque você cumpre as exigências e você tem acesso. Aqui no Brasil, nem às vezes isso você teria acesso. Então, mas eu vejo que o próprio terapeuta que está lá exercendo esse Ayurveda em vários estados americanos, ele ainda está com aquela matéria médica indiana do lado. Então, aquela questão de usar uma planta americana, como o Eric faz, como a gente sempre incentivou também dentro dos trabalhos de formação dentro do Triguna, essa é uma grande história que eu acho que a gente pode super replicar e inspirar. Quando eu estou lá com a turma falando sobre isso, eu vejo que soa surreal para eles. Porque no Brasil a gente tem estudado a Fáfia paniculata, a Fáfia aglomerata, entendendo os cruzamentos de princípio ativo, como a gente encontraria numa ashwagandha, por exemplo. Isso para eles assim, é bizarro, porque para eles o Ayurveda seria exatamente trazer o ashwagandha lá da Índia e pronto. É questão comercial, né? E o próprio indiano, né? Muita gente acha que isso não acontece na Índia também. Tem muito indiano que acha que a gente tem que trazer o que tem na Índia para o Brasil, e tem indianos totalmente contrários. Fala, olha, você aprendeu... Eu tive um professor que fez isso comigo uma vez. Você aprendeu agora? Ok, agora volta para o teu país, vai estudar com os mateiros, né? Ele não falou nessas palavras, obviamente. Vai estudar com os nativos e aplica o Ayurveda lá do Brasil. Então, você também na Índia... A gente, que eu volto a falar, a gente não pode ter um romantismo, porque na Índia existe os dois lados também. Existem grandes indústrias querendo ali também exportar aquilo tudo que eles fabricam, como existem também outros que acham que a gente tem que fazer um Ayurveda brazuca, como eu costumo brincar, né? Então tem os dois lados, isso é bastante importante, né? Agora, acontece uma questão, bem, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu fiz questão de ouvir muito bem quando um Vaidya Purushottama, lá no Kerala, estava me explicando que ao longo da experiência dele, ele observou que 30 anos atrás, vamos isolar uma planta aqui só para facilitar o exemplo que ele queria me dar. Então ele pegava lá, por exemplo, uma ashwagandha, e ele passava isso para um paciente, e ele observava que a resposta era em questão de dias, que a restauração da força, né, a expectativa do efeito de tônico da ashwagandha, ela se manifestava em questão de dias, 30 anos atrás. E aí ele, na Índia,
prescrevendo ashwagandha agora, ele observa que o resultado com muitos pacientes acontece em semanas, se não meses. De onde que isso vem? Do cansaço do solo. Exatamente. Que é o que então, isso é outra história, né? De alimento oco, né? Que vem o solo tá oco, né? O solo não tem vida, né? Essa planta perdeu o prana, está perdendo a vitalidade dela. Então, tudo aquilo que muitas vezes a gente conhece na ficha técnica da planta, do compêndio fitoterápico, que você pega ali as obras de matéria médica, são experiências isoladas dentro de um tempo, lugar e circunstância. Não dá para você falar assim, esse ashwagandha, ele é indiano, logo ele tem a melhor informação terapêutica. Às vezes não. Às vezes, aí, Eric, uma ashwagandha, por exemplo, às vezes ambientada no Brasil ou ambientada nos Estados Unidos, com um manejo muito mais nutritivo, pode estar devolvendo geneticamente uma força para aquela planta. Tem adaptações de geotipo, mas você pode também estar fazendo esse processo de fortalecimento daquela planta. E também a gente não pode esquecer, John, aquela coisa que é bem dos tradicionalistas, né, daqueles indianos, que eles falam, dependendo do professor a gente fala isso, ele vai falar, mas será que não é isso que aquela população está precisando naquele momento? Tipo o quê? A planta, ela enfraqueceu, mas é exatamente aquilo que a população está precisando. Eles também têm esse ponto de vista que é interessante, né? É verdade, é claro, mas eu acho que tudo tem um sinal, tudo tem um propósito. Mas esse propósito, eu acho que assim, agora já é a minha visão um pouco mais política da coisa. Esse propósito de regular, ou de regularizar, ou de moderar a ganância industrial da plataforma farmacêutica ayurvédica na Índia, com o próprio solo. Porque eles estão dizimando várias áreas, justamente para esse plantio de monocultura só de ashwagandha, só de determinadas outras plantas, para devolver para o mercado, porque tem aparecido muitas celebridades na indústria e na mídia indiana bancando o nome Ayurveda. E isso gerou o quê? Imagina, num país com 1 bilhão e 200 milhões. O que você tem com essas pessoas? Todo mundo com acesso a celular, acesso à rede social, acesso à internet e televisão. E a Ayurveda bombando em filmes de Bollywood, em temas de novelas, de shows. Então está todo mundo consumindo. E esse consumismo está sacrificando a mãe natureza. Então mesmo lá na Índia a coisa está ficando muito pobre nesse sentido. Para quem não sabe, a Índia ela é 1/3 do Brasil de tamanho, só que ela tem uma população, se eu não me engano, 6 vezes maior que a do Brasil. É mais ou menos isso, tá? Não estou colocando em números exatos. Então vocês imaginam uma população 6 vezes maior que a do Brasil, se não me engano é um pouco maior até. A gente tem o que hoje? 200 milhões no Brasil? Por aí. E a Índia é 1 bilhão 200 e poucos milhões, né? 1 bilhão a mais. 1 milhão a mais só. Então é muita coisa a mais, só que eles são somente 1/3 do Brasil de tamanho de espaço mesmo, né? De país, de terra. Uhum. Então isso faz uma diferença enorme na destruição da mata, né? É isso que a gente está falando, porque muita gente pode ser que não saiba o tamanho da Índia, né? Esses mapas são super estranhos, e quando mostra a divisão dos países, né? Isso é uma outra coisa que é bem complicada. Mas eu queria trazer um outro ponto, Ardil, que a gente conversou muito em Floripa, que eu acho que é um ponto que eu e você somos, nesse caso, unânime, que é a questão de, independente se a gente quer regulamentar o Ayurveda, a gente quer o melhor do Ayurveda no Brasil e tudo mais, é o ponto da educação, que a gente conversou bastante, porque não adianta nada a gente discutir milhões de regras, leis e tudo mais, se a questão da formação ainda, a gente ainda está engatinhando, né? A gente fala... Demais. Eu acho que existem casos de sucesso, né, em várias escolas, em várias representatividades aqui no Brasil, nessa forma de ensino, mas eu acho que está todo mundo ainda rebolando para descobrir qual que vai ser esse modelo de formação que harmonize o melhor dos mundos. O sonho de replicar uma proposta clássica indiana, e entenda nesse momento que replicar uma abordagem indiana não significa reproduzir o modelo de graduação como ele acontece na Índia hoje. Porque o próprio indiano tradicionalista não gosta daquele sistema, não gosta daquele formato. Né? Então, isso é extremamente comum na Índia. A pessoa se submete lá à graduação, o formato
convencional, acadêmico, legal, mas depois que aquilo terminou, ela corre atrás dos velhinhos, dos vaidyas lá de 80, 90 anos, para absorver o máximo da essência, da vitalidade pela tradição do Ayurveda lá. Então, qual seria o modelo adequado? Porque, de novo, usando um termo que você trouxe aqui na nossa conversa, esse romantismo de pegar o Ayurveda clássico, milenar, puro, ele é um pouco utópico, né? Ele não se aplica, você não visualiza isso acontecendo nem mesmo na Índia, mas nem por isso também deva ser ignorado. A questão é, administrando o melhor dos mundos, qual o modelo que a gente poderia reconhecer da Índia, com qual objetividade? Porque eu acho que passa muito por isso. Qual é o objetivo da educação ayurvédica? Se é uma educação plural, diversa, no sentido cultural, sem a expectativa de exercício terapêutico ou de alguma função profissional, aí a gente está falando daquele espaço que a Organização Mundial de Saúde adora celebrar, que são as ciências e disciplinas humanistas. Aí é aquele festival do lado filosófico do Ayurveda, e ele tem muito para contribuir mesmo em várias áreas, não somente em Ayurveda. Agora, quando a gente traz isso para o Brasil, a gente vai se esbarrando com alguns prismas, né? Que é o prisma legal, que é a questão de reserva de classe. Esse é um ponto delicado, rico de ego e com um receio enorme pelo potencial de atuação, pelo potencial de crescimento e, inevitavelmente, qual que é a movimentação comercial que isso vai gerar no Brasil. Das pessoas conversarem sobre isso, né? Um baita medo. Por exemplo, nós conversamos longamente sobre isso, mas assim, quando você chama alguma outra pessoa, fica todo mundo ainda com medo de expor sua franca opinião. Por exemplo, a minha franca opinião sobre esse assunto sempre foi: eu não gosto da ideia de você tornar o Ayurveda uma especialidade médica. Eu gosto da ideia do Ayurveda se tornando uma disciplina de Ayurveda. Agora, mas isso nunca vai acontecer no Brasil? Então, que não aconteça, mas que é o meu viés ou o meu canal de identificação com a Ayurveda totalmente dentro desse campo. Porque isso foi um lapso que aconteceu, eu observo, em relação à homeopatia no Brasil. Você tem uma especialidade. Aí você tem cursos de extensão, de especialização, de pós-graduação, dentro desse universo da homeopatia, devolvido para o profissional, para o médico. Uhum. O que acontece? Você tem um conteúdo clássico do Ayurveda completamente contrátil, reduzido, ultra mega intensivo, tudo para passar pelo canal de elaboração do processo legal de titularizar aquela pessoa como, ok, agora um médico homeopata. Essa é uma observação completamente pessoal, evidentemente. Então, se isso acontece com o Ayurveda, meu Deus, se o Ayurveda já está ficando contrátil, até mesmo no modelo de graduação indiana, se você pegar 10% disso e ainda colocar como especialidade médica aqui no Brasil, você vai ficar com nada. Não, e é um outro problema, né? Porque é aquilo que você falou. É tudo uma questão de reserva de mercado mesmo, se a gente for analisar. Porque se a gente fazer uma análise contrária dentro do Ayurveda, o Ayurveda, ele dança, né? Ele cisca dentro de várias áreas. Ele não cisca só dentro da área da medicina, entre muitas aspas, obviamente. Ele ciscaria também, o Ayurveda ali dançaria dentro da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, da educação física, da filosofia, da educação. Isso que eu falei rapidamente aqui. Então, é essa briga da reserva mesmo. Quando a gente fala da reserva de mercado, é nesse caso. O Ayurveda, se a gente for analisar, aí todo mundo ia ser especialista em Ayurveda e o Ayurveda mesmo ia sobrar o quê? Né? Ele ia ser desconstruído, ia sobrar um monte de pecinhas. E é justamente o que eu também sou. Eu concordo plenamente com o Arjun, eu sou da mesma opinião. Eu quero o Ayurveda como Ayurveda, não ele totalmente fatiado, né, como se fosse aqueles pompuman. A ideia que parece que eu estou imaginando aqueles pães que vende assim, né, todo ele fatiado, o Ayurveda todo fatiado, né? Isso é uma coisa muito doida. Esse fatiar, ele está tentando atender a um desejo, né?
O que eu quero com o Ayurveda? Eu quero que ele se torne uma indústria para movimentar a área, aliás, ele se torne um produto para alimentar a indústria do spa. Então, vai nichando demais, né? Que é aquela coisa de trabalhando um nicho, vai ficando tão vertical que ele perde a beleza, o impacto da poesia original, que é a questão da celebração da vida. Então, Oi. Claro, imagina, fica à vontade. Uma coisa que a gente tem que deixar claro para o pessoal que está ouvindo também, porque outro dia também perguntaram para mim, e ninguém aqui tem nada contra o pessoal da área de saúde fazer Ayurveda, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é essa a questão. A gente Muito pelo contrário. A gente está falando do Ayurveda, a gente não está falando das outras áreas. Essa é a diferença. A gente está é sempre bom falar isso para não gerar interpretação dúbia, mas a ideia é como que a gente fala do Ayurveda, é isso que o Eric está dizendo. A gente é amante do Ayurveda, a gente ama o Ayurveda, a gente quer o melhor do Ayurveda no Brasil. Então a gente vai sempre dialogar para tentar chegar numa conclusão, ouvir as experiências de todo mundo, e vocês podem escrever aí do lado também, algumas pessoas já estão colocando. E a ideia é essa, o Ayurveda é para todos, sabe? Isso foi uma coisa que há muitos anos a Índia lançou, né? Não pegou muito lá, mas isso continuou no mundo inteiro. O Ayurveda é para todos, né? Então eu mesmo falo em sala de aula muito. Gente, não importa o background de vocês, quer dizer, não importa o histórico que cada um tem aqui antes de vir. Se é da área de saúde, se é da área de exatas, se é dona de casa, não importa. Vocês estão hoje estudando a Ayurveda, então vamos estudar a Ayurveda. É isso que a gente batalha bastante, né? Trazer para o Brasil esse conceito do Ayurveda. E essa fatiação eu acho também que é inevitável de acordo com a estrutura que a gente tem no Brasil, né, Arjun? Infelizmente. Total, mas ela é inevitável e ao mesmo tempo ela também é conveniente, entende? Porque há um receio, uma desinformação, uma ignorância também do conhecimento público da massa, do que é o sistema, qual é a sua abrangência, qual é o seu objetivo, qual é o seu processo. Então, exigir isso tudo, essa visão global, panorâmica do Ayurveda pelo povo, né, como representante leigo desse sistema, aí seria exigir demais. Então, o que se torna conveniente? Se alimenta ou continua se alimentando a ignorância dessa base que deveria ser melhor instruída, principalmente a representatividade profissional. Por quê? Quando a gente vai falar de uma pessoa que está ali buscando o Ayurveda como uma formação, então ele já começa sendo instruído antes de entrar nesse processo da sua formação, que olha, isso você não vai poder fazer, isso você não vai poder fazer, aquilo ali você não vai poder fazer. Para não mencionar mais classes e não tornar o assunto demasiadamente polêmico, você começa a observar que algumas classes dizem, não, mas isso você não pode fazer porque só eu posso. Aquilo ali você não pode fazer porque só eu posso. O que está por trás de uma classe B ou C ou A dizer isso não é seu, isso é meu? O que está por trás? É o zelo por um empenho de um conhecimento, de uma formação que foi, enfim, investida. Então, qual que é o nosso propósito quando a gente está falando de defesa da integração do Ayurveda dentro do nosso contexto? Oferecer a melhor educação para essa pessoa, para que ela esteja qualificada, devidamente treinada, supervisionada, para exercer aquilo com total segurança. Exato. Ninguém está querendo defender um Ayurveda que invada a cultura brasileira, que entre aí como uma terapêutica, bicho grilo, que vá acontecendo por qualquer esquina, onde as pessoas simplesmente façam porque essa visão romântica, apaixonada do Ayurveda, mas sem a devida qualificação. Então, exemplo... o ponto total, Eric, só para concluir, excelência da educação, excelência da formação. Nós dois, eu sei, porque a gente se conhece já de longa data, mas nós dois passamos muito por esse drama. Então, eu tive curso de 4 meses, de 6 meses, de 10 meses, de 12 meses, 15 meses, 18 meses. Então, assim, você vai evoluindo o seu curso nessa tentativa de oferecer cada vez mais dentro da proposta original do Ayurveda. E eu acho que, se a gente está falando de um Ayurveda ideal dentro do Brasil, é investir pesado nessa qualificação. E também não ficar esperando que, ok, a política vai chancelar agora isso. Porque, olha, se a gente fosse realmente esperar
para algum abraço dos superiores, a gente não ia ter nada. Então esse é um lado um pouco mais rebelde dos aquarianos. Licença poética agora. Para complementar o que o Arjun está falando, eu gostaria de expor uma questão que não sei se é de conhecimento de todos. Porque quando a gente fala de curso de Ayurveda no Brasil, muitas pessoas não sabem como são mais ou menos os cursos fora do país. Quando a gente fala que a gente está engatinhando, que a gente tem que investir muito mais na educação, eu queria só dar um parâmetro para vocês. Lógico, os cursos na Índia, eles têm um outro propósito, que é atender a necessidade e a demanda do povo indiano, não é a demanda daqui. Mas eu gostaria só de colocar uma ideia para vocês, é importante para vocês, para as pessoas que nunca ouviram falar. Vou dar um exemplo. Os maiores cursos de Ayurveda no Brasil hoje, eles ficam em torno de 600 a 700 horas no máximo, tá? No máximo. E tem cursos de 100 horas, 180, 130. Então, os cursos de Ayurveda no Brasil, eles ficam entre 100 a 600 horas, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal que está ouvindo. Para vocês só pensarem. Um curso de formação acadêmica na Índia de Ayurveda, que eles chamam de Full Ayurvedic Education, isso eu estou dentro do site do Ayush, tá? São 4.500 horas, mais 1.000 horas de internship, né? Que seria o que a gente chamaria de estágio, mas na área da saúde chama de outro nome. Esqueci, você lembra, Jun? Não. Eles têm um outro nome no Brasil, que é o treinamento mesmo, né? Internship, onde ele vai fazer o estágio dele, de certa forma, né? Aí eles têm um outro tipo de educação que é de 2.500 horas e 500 horas de treinamento de internship training, né? Que eles colocam. E a terceira formação deles é 1.500 horas e 500 horas de internship. Então, eu estou falando da categoria 1, né? Que é para os praticantes de Ayurveda. Então, e aí depois entra nos ajudantes, que aí a gente chega perto. Então, se a gente... Internato, obrigado, o Roberto colocou ali do lado. Aqui no Brasil chama internato. Mas é a residência, é o treinamento, é praticamente a mesma coisa. Uhum. Então, se a gente for colocar um balanço nisso, a gente está muito longe disso, né? Da menor graduação que teria lá, que são 1.500 horas mais 500 horas, a gente está aqui no máximo 600, 700 horas. Então, vocês estão vendo o gap que ainda existe, né? Esse espaço que ainda existe entre o que a gente está fazendo no Brasil e lá. E lógico, a gente é muito mais novo, lá se tem uma demanda muito maior, se discute muito mais isso, mas a gente ainda está para trás. Nos Estados Unidos também já está. Os cursos têm uma carga horária muito maior que a do Brasil. Na Inglaterra também, na Suíça a carga horária é maior. Isso é os que eu vi na internet. Você lembra de mais alguma coisa, Arjun, de algum outro país? Na Itália, na França também. Eu tive na França coisa de alguns anos atrás, e aí eu pude observar um temor do profissional, do terapeuta, do estudante, porque tinha me falta o termo para isso, mas era uma iniciativa da União Europeia de moderar, para não dizer podar e censurar, o exercício de prescrição, de recomendação de centenas de plantas medicinais. Olha aí. Que era um corta matéria médica assim, radical. Eles ainda estão passando por esse processo. Se chamou o clamor público para uma petição de defesa, eles ainda estão no processo dessa aprovação ou negação, mas a coisa estava ficando bem mais fechada nesse sentido. Então já não é mais o drama de horas. Por que eu estou falando da coisa da fitoterapia de novo, né? Porque a parte da fitoterapia, a fitomedicina, a fitoquímica, toda essa compreensão, aplicação, interação medicamentosa, todas essas disciplinas dentro do curso de formação, consumia muitas horas. Então, como o resultado legal em alguns países na Europa estavam já proibindo a atuação de prescrição, o que eles chamam de aconselhamento ou recomendação, então, muitas dessas horas já eram cortadas dos cursos. Aí os cursos começaram a se tornar nichados também. Curso da pessoa que vai trabalhar ali só com a Abhyanga Swedana Shirodhara, sabe? Assim, uma coisa bem restrita, bem específica. Porque a ideia aqui nós estamos falando do Ayurveda. Porque se for para falar de um curso técnico de capacitação
de um massoterapeuta que tem habilidade em conduzir um processo previamente prescrito de Panchakarma, estruturado numa linha terapêutica, aí é outra história. Mas quando a gente está falando de Ayurveda como um todo, tem que envolver todos esses campos, a dieta, a herbologia, a parte corporal e por aí vai. Então isso deixa esses cursos muito extensos. Mas também tem um outro drama, que mesmo esses números estratosféricos lá da Índia envolvem uma grade temática alopática. É para a necessidade que eles têm lá, né? Para o contexto. É o contexto indiano. É. Mas mesmo assim, é longe. Muito. É outra coisa que a gente tem que lembrar, gente, é que a terminologia que a gente usa no Brasil, mesmo se assemelhando à indiana, mas são conceitos totalmente diferentes, né? Então, o que a gente chama de terapeuta aqui, o Arjun mesmo usou como que é, usa isso porque não tem outro termo. Como que é que você comentou comigo em Floripa? A gente só usa esse termo porque é um termo que a gente é o único que tem para usar para encaixar o Ayurveda, né? Porque é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. Tudo que não é medicina oficial, eles jogam como terapia. Não sei se vocês já perceberam isso. Uhum. Né? O Ayurveda caiu nesse bojo também, né? O terapeuta na Índia, a palavra terapeuta na Índia tem uma outra conotação, né? E o terapeuta aqui no Brasil, ele fica numa formação entre o Vaidya e também ele não é o terapeuta indiano, né? Então Sim. Ele fica no meio de um caminho que ele fica meio perdido, assim. Quando a gente chega na Índia, vai trocar uma ideia com um médico ayurvédico, um Vaidya, um especialista em Ayurveda, eles ficam até meio perdidos, às vezes, qual é a nossa formação, o que a gente está fazendo no Brasil, né? Porque a gente não é o terapeuta para eles, que é o aplicador, vamos chamar assim, é a pessoa que vai aplicar os procedimentos, né? E a gente também não é um Vaidya. E fica nessa coisa assim, né? É bem interessante. A questão dessa formação desse profissional também na Índia, para você ver que mesmo o Brasil pode ser perfeitamente um caso de inspiração para a elaboração de um modelo no mundo e, por que não, também contribuindo para o próprio sistema indiano. Bem, vou resumir tudo isso que eu disse da seguinte forma. No Brasil, você sabe, você tem toda uma implicação legal, burocrática, morosa, custosa, embaçada legalmente. Então, eu lembro que na minha época, para eu ter acesso a um pote de Shirodhara, que eu trouxe 15 anos atrás, era uma coisa assim, você tinha que passar por um processo de importação daquela peça, sabe? Você tinha que fazer todo um processo chatinho para você ter a documentação para importar uma peça de cobre que seria usada lá no seu trabalho com Shirodhara. Pronto. Então, o que acontece? Isso gerou também na cultura do brasileiro uma história de a gente vai ter que utilizar o que a gente tem. Então, a gente tem que improvisar, você tem que criar alternativas, criar soluções sem se desfazer da potência da linguagem do Ayurveda. Porque, para mim, a coisa toda é muito assim. O Ayurveda é uma linguagem que se narra de acordo com sotaques distintos. Simples assim. Agora, quando você vai para a Índia, você vê tudo tão aparelhado, tudo tão aparelhado, tudo tão equipado, tudo tão montadinho na indústria, que muitos, eu conheci muitos médicos recém-formados no sistema acadêmico, convencional, que eles não entendiam das plantas. Eles tinham estudado planta na faculdade por causa dos exercícios de botânica, de fitoquímica, fitoterápicos e tal, mas é tudo tão mais fácil prescrever a formulação ayurvédica padronizada na Índia inteira. Então, faltava aquela visão, eles ficavam inspirados com essa ideia de que a gente pegava a nossa planta, que você tinha que cultivar, que você tinha que colher, você tinha que desidratar, você tinha que pulverizar, você tinha que mesclar com bases para criar as formulações, guardar nos potes, etiquetar. Então, aquilo para eles era assim, nossa, vocês estão fazendo um Ayurveda como o Ayurveda era, sei lá, 1000 anos atrás aqui na Índia, porque para eles a coisa é, você tem o quê? Dói onde, o que é, a receita está aqui, vai lá e compra, né? Eu já ouvi isso também. Quando eu fico lá, não, mas eu quero aprender a fazer manualmente. Mas para que, Eric? Tem uma máquina. Eu falo, mas eu quero. Mas o quê? Eu fui recentemente na farmácia de um hospital e eu falei assim, eu queria aprender com vocês qual é a forma que vocês fazem o ghee. Aí ele, ok, no problem.
Aí, aí eu marquei a hora, fui lá, cheguei, e aí eu cheguei lá, tinha um potão ghee, da indústria lá, da padaria, do supermercado. Então tava o ghee. Aí abriu e colocou na panela. Pronto, esse é o ghee. Eu falei, não, mas como que você faz? Ah, não, a gente não faz mais. Então veja, ghee, hein? Simples assim. Industrializado, pasteurizado. Eu queria só fazer um adendo ali. A Giedre colocou uma questão que o Ayush vai realizar um próximo congresso internacional aqui no Brasil. Eu acho muito bom tudo isso acontecer e o Ayush está fazendo um trabalho muito legal. Para quem não sabe, o primeiro-ministro indiano, chamado Modi, ele está fazendo um trabalho de expansão do Ayurveda, do Yoga e das ciências védicas em gerais para o mundo inteiro. Ele está investindo muito no Suriname, é isso, Sabrina? Ela não ouviu o que eu falei. Eu acho que é o Suriname. Amor? Ah, não, ela saiu. Que é no Suriname. E ele está levando para os outros países também. Ele está dispondo de verba para acontecer isso através do Ayush em vários países, não é só o Brasil. Né? Então, congressos, seminários, uma série de coisas espalhadas. Estados Unidos, que já é bem desenvolvido nisso, e não é só no Brasil, em outros. Eu acho isso muito legal. Mas eu acho mais legal que tem coisa que é nós brasileiros que devemos conversar. Por mais que o indiano venha para cá e vai nos ensinar tudo que ele tem para ensinar do conceito e tudo mais da Ayurveda, obviamente a experiência dele não é uma experiência de viver no Brasil, de entender as nossas regras, as nossas necessidades. Eu acho muito importante essa conversa que a gente está tendo, eu e o Arjun aqui, outras pessoas fazerem também, colocar suas ideias, sabe, ter mesa redonda, participar disso entre nós, sabe, porque cada um vai ter a sua experiência, a gente pode trazer por outras vias, que é isso daqui que a gente vai precisar para o Ayurveda se solidificar no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não tenho tanto contato, mas eu tenho certeza que os Vaidyas, os médicos lá indianos, que mais participam desse tipo de conversa são os que moram lá há mais tempo. Aquele que vai para lá de uma vez ou outra, ele nem conhece regras e como funciona, as necessidades do povo e outra coisa a mais. Esses congressos são muito bons, mas é uma coisa que, se a gente não pedir esse tipo de conversa que a gente está tendo nesses congressos, vai ficar somente um monte de gente gringa vindo falar para a gente, ensinando, e a gente aprende muito, mas desenvolver esse trabalho que a gente está propondo, começar através desse bate-papo, não vai se desenvolver. E quem tem que fazer esse papel é nós, brasileiros, assumirmos esse escudo aí, essa jaqueta, sabe, Ayurveda no Brasil, e discutir isso, e colocando de lado questões individuais nossas aí, sabe, não ter medo de expressar e falar que existe o que não existe no Brasil, e a gente conversar disso. Tudo isso é muito legal, mas a gente precisa de mais momentos como esse daqui, que eu vou deixar aberto esse canal, né, não só para o Arjun, mas de repente numa próxima oportunidade ter um outro profissional conversando aqui também, sabe? E a gente bater papo, falar sobre isso. Isso é muito importante, gente. Vital, eu super concordo contigo, essa questão de... o Ayush é símbolo de autoridade, né? Então é muito importante que as pessoas entendam que ele representa principalmente a autoridade política naquele país, porque é a cabeça de uma organização da ciência, daquela disciplina, daquela graduação, indo para a comunidade, indo para a sociedade. Agora, insertar modelo contextualizado deles fora de contexto aqui no Brasil pode não ser... bem, também não estou partindo do princípio de que ninguém queira isso, né? Mas eu concordo exatamente com o que o Eric disse. Eu acho que nós precisamos de amadurecer, observar essa nossa relação, até onde a gente quer o Ayurveda, preservar ao máximo a sua potência, o seu cerne, e entender quais são e quais serão os ajustes que a gente vai precisar de fazer. Porque essa ideia de evitar ajuste também é outra utopia, isso é impossível. Né? Ele vai ter que ser ajustado. Isso no mundo inteiro acontece. Na própria Índia, né, gente? O Ayurveda que é aplicado lá hoje não é o Ayurveda de 50 anos atrás, muito menos de 2.000 anos atrás. Ele é totalmente adaptado à nova realidade. Isso tem que ser acontecendo, né? Isso é muito bom. Nossa, Arjun, já fala. Acho que deu 1 hora já. Deu 1 hora. Bom, um outro assunto que eu vou só vou dar a deixa aqui, que na verdade eu já convidei 2 pessoas para falar sobre isso. Se o Arjun quiser, ele está convidado para participar também. Dá para a gente colocar 4 pessoas.
que é um outro lado do Ayurveda, que é o Ayurveda linkado a religiões, que a gente não pode descartar também, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu já convidei, quem vai participar é a Sabrina e o Roberto, que são, a Sabrina está doutorando em ciência da religião, o Roberto é doutor em religião, aqui, em ciência da religião, desculpa. Eu já convidei os dois para eles falarem sobre essa questão do yoga e do Ayurveda linkado à religião, né? Porque também tem um medo de falar da palavra religião, uma coisa que não sei por quê, porque as pessoas acham que falar a palavra religião, a gente já está dentro de uma igreja, sabe? O que também não teria um problema nenhum estar dentro de um templo e uma igreja, né? Então, como o Ayurveda também e o Yoga se desenvolve dentro de nichos religiosos, o que isso influenciou o desenvolvimento do Ayurveda, não só aqui como na Índia. Se você quiser, Arjun, participar, também é super bem-vindo aí. Legal, porque eu acho que é um outro tema para a gente falar abertamente e também começar a desconstruir algumas coisas assim que não tem um porquê e é importante ser falado, né? Porque é igual o yoga, né? O yoga é uma coisa engraçada hoje no Brasil. Se você fala que yoga está ligado à religião, tem gente que quase te bate, né? Não, eu não faço yoga, yoga é fora da religião. Eu falo, mas tem gente que faz yoga dentro de religião, por que não? Como tem dentro do Ayurveda também, né? Tem muitos conceitos que foram trocados dentro do Ayurveda por causa de conceitos religiosos. E não há um problema nisso, é só a gente entender qual é o contexto que isso aconteceu. Então, isso não existe problema nenhum que a gente está colocando, é só uma questão que a gente está querendo pontuar esses pontinhos aí. Bacana, bem interessante, muito, muito. Eu lembro de uma visita que eu fiz em 2005 no Kerala, e aí eu estava na sala de terapia, e aí tinha, você conhece a estrutura na Índia, fica uma pessoa lá no fogão, aquecendo o óleo, fica as duas pessoas fazendo, uma outra auxiliando para pequenas coisas. Então, quando eu olhei ao redor, eu estava ali como o paciente recebendo dentro de um programa de Panchakarma. Tinha aquele momento de meditação, que eles fecham os olhos e vai começar o programa. Então eu estava observando, eu não fechei os olhos, eu fiquei observando o cenário, então estava sussurrando, cada um sussurrando alguma coisinha, e depois, por curiosidade, claro, eu fui perguntar o que vocês estavam sussurrando. Então um estava sussurrando o mantra de Dhanvantari, o outro estava sussurrando Salam Aleikum, o outro estava sussurrando Ave Maria, então cada um estava nessa conexão com o divino dentro do seu canal. Era um católico, um muçulmano, um hindu. Isso no Kerala é super comum, né? Não, e é bonito, é belo isso. Eu fui numa universidade de Ayurveda que eu perguntei onde está o templo de Dhanvantari, vocês fazem um mantra? Não, isso é religião, aqui a gente não faz. Isso coisas que a gente vai ouvindo assim na Índia também, né? Sim. Que é o oposto em outros lugares, né? Então, isso é interessante também a gente trazer, porque o Ayurveda ele veio para o Brasil também em muitos grupos ligados a religiões, linkados a seitas, religiões, grupos. E o nome que a gente quer dar aí é uma infinidade de possibilidades, né? E a gente não pode... Esse assunto é tão vasto que eu lembro, na ocasião lá da nossa participação no encontro em Floripa, nossa, tem tanta coisa para falar que realmente, mesmo se cada um tivesse horas e horas para falar, ainda não esgotaria, com certeza. Mas um dos assuntos, ou um dos temas, que fez com que a grade curricular formal, política, como que fala? Laica, né? Esse é o termo. A grade curricular laica do Ayurveda na Índia tirou muito da contribuição da astrologia como diagnóstico, como anamnese dentro do Ayurveda. Que era uma abordagem. Naquele congresso em 2015 que eu participei, teve uma palestra de um Vaidya do Kerala falando só sobre isso mesmo, dando os dados históricos, como a astrologia ela foi chutada, literalmente, da grade curricular do Ayurveda. Com o intuito de que ficasse laico, né, no sentido de... Porque o que aconteceu com a astrologia? Ela pegava as plantas e associava plantas a planetas, só que planetas pra gente é planeta, mas pro indiano é Deus. Então, é Surya Deva, é Chandra Deva, é Brihaspati, é Shani Deva. Então, como que seria isso para o estudante islâmico? Aí eles fizeram o quê? Cortaram. Então, esses vínculos entre fitoterapia, astrologia, que é um material da minha pesquisa de vida, assim, eu sou apaixonado por esse assunto, de tentar
ressurgir com esse tema, né, voltando essa conexão da herbologia com astrologia, com Tantra, com o Ayurveda, tudo isso foi sendo cortado da grade laica e prejudicou bastante o Ayurveda no seu formato mais poético, filosófico e chástrico. Bom, gente, eu assim queria agradecer a todos vocês aí que estão assistindo. Foram muitas perguntas, colocações. Eu tentei ler algumas aqui. É que às vezes ela vai aparecendo e vai vindo para baixo, né? E a gente se perde aqui um pouquinho. E até estão colocando, agradecendo a gente. Eu espero que essa iniciativa nossa possa se repetir aqui entre eu e o Arjun. Acho que é tranquilo se repetir isso algumas vezes durante o ano, trazendo com outros temas. E eu sugiro vocês que estão ouvindo também agora ou depois que estiver gravado, façam isso entre vocês, entre alunos de escolas, entre professores, né? E vocês perceberam uma coisa? Dá para falar de Ayurveda sem falar o meu trabalho, sabe? Porque o que isso acontece muito em algumas conversas que a gente vai ter, assim, bate-papos, né? Mesas redondas, vira só o meu, né? Parece que é uma briga entre quem fala mais meu, né? Meu, tudo, vira todo mundo paulista falando meu, né? Meu, porque o meu trabalho, porque a minha escola, porque o meu isso, porque eu, né? E aqui a gente mostrou que dá para a gente falar de experiência sem a gente ficar só colocando o nosso trabalho. A gente falou de uma coisa super extensa, assim, linkada a vários outros trabalhos, e dá para fazer isso, sabe? Eu acho que é bem tranquilo, assim. Eu acho que eu não falei meu uma vez. Isso é uma coisa incrível para um paulista, cara. Legal, cara. Eu acho que a ideia do Ayurveda aqui no Brasil é ser do Ayurveda e não de grupo ou de movimentos, né? Eu acho que... Nossa, eu mesmo testemunhei, lamentavelmente, algumas iniciativas políticas no passado de várias associações ou várias sociedades, mais pelo desejo de criar antagonismo a uma proposta do que realmente de criar diversidade cultural. Foi ótimo. Arjun, então a gente fica aí com esse bate-papo ótimo. Pessoal, divulguem esse vídeo para estimular outras pessoas a fazerem isso. Amanhã eu já libero ele no YouTube, deixo lá, ponho o contato do Arjun para quem não conhece, o meu também, etc. Porque põe no YouTube e a coisa fica lá, vocês vão divulgando. E estimulem amigos de vocês também a conversarem sobre isso, como eu falei. Uma coisa que eu estimulo muitas pessoas é entre os alunos conversarem isso, sabe? Eu acho que isso é bastante importante. Às vezes os próprios alunos discutirem, né? Falarem um pouquinho das suas experiências, porque cada um traz uma experiência de vida totalmente diferente, em trabalhos diferentes, né? Isso é bem importante. Agradeço ao Arjun por mais uma vez estar com a gente aí. Desculpa o comecinho, gente. A plataforma é nova, mas eu já tinha usado ela semana passada, ela não deu problema nenhum e agora eu não consegui entrar. Você falou que o seu também deu um probleminha, né, Arjun? Tive uma situação, eu uso a mesma ferramenta na semana passada, então deve estar acontecendo algum ajuste aí dentro da história deles e espero que melhore rápido. Ótimo. Quer finalizar com algum... Jai! Obrigado, gente, uma boa noite para vocês e depois fiquem espertos aí que provavelmente a gente volta, né, Arjun? Com algum outro assunto no Ayurveda. E a ideia nossa é fazer esse bate-papo de vez em quando, bem livre mesmo, e trazer um pouquinho da nossa experiência e abrir novas portas aí para a discussão do Ayurveda, da aplicabilidade do Ayurveda no Brasil. Valeu, gente, uma boa noite. Obrigado, Arjun. Obrigado, Eric. Namastê. Tchau, gente.